Essas mensagens secretas que vazaram do Mauro Cid vão te surpreender como me surpreenderam. Elas basicamente descrevem o Moraes e falam algumas coisas que o Moraes falou e está pensando e coisas que ele sente. E você percebe a descrição de um homem com um psicológico muito, mas muito abalado. Você percebe um homem desesperado e são características que quando você vê ele julgando com todo aquele sangue nos olhos, você não pensa que nos bastidores da cabeça dele, ele não tá lá tão bem e que ele possa até estar sentindo medo. Mas uma característica que permanece nessa descrição dessas mensagens é o sentimento de vingança e o sangue nos olhos, a raiva e o ódio. Exatamente. O homem não tá pra brincadeira, mas ele não tá com a cabeça boa, segundo essas mensagens que foram meio chanceladas, validadas pelo Google e também pela Meta. A Meta e o Google associaram o originador dessa mensagem, que é aquele Instagram, Gabriela, não sei o quê, está associado diretamente, esse Instagram está associado diretamente ao Mauro Cid. Ou seja, amigos, a probabilidade dessas mensagens serem verdadeiras é muito alta, mas a gente não sabe se o conteúdo que tá lá, ou seja, a opinião, a fala do Mauro Cid condiz a verdade, porque ele discorre nessa conversa como ele adquiriu essa informação. E aí vai de você e de mim e da gente acreditar ou não, mas eu vou te mostrar tudo na íntegra para você entender. Na minha humilde opinião, faz sentido a descrição, porque querendo ou não, o Moraes está sentindo muita pressão, está sendo pressionado de todos os lados. E quando ele fala, e até já um spoiler, ele fala: "Minha vida acabou", faz sentido, porque ele tá vendo a Lei Magnitsky chegando até ele. E quando chegar, o peso da mão da justiça vai ser gigantesco em cima dele. E provavelmente os amigos vão abandoná-lo para tentar fugir do peso da justiça americana. Ou seja, as coisas aqui no Brasil estão bem interessantes e tem muita novidade. E antes de até partir para os Estados Unidos, para a guerra também, que eu vou comentar nesse vídeo, eu gostaria de falar que o Bolsonaro mudou totalmente a estratégia. Como assim? O Bolsonaro no julgamento estava muito mais tranquilo, mais passivo, não estava atacando o STF. E hoje ele começou a atacar novamente. Ele começou a ir pra cima, falar que tudo é uma fajuta e não sei o que, não sei o que lá. Não sei se ele leu essas mensagens, viu que o homem tá fragilizado, ele falou: "Cara, vou pra cima, vou pras cabeças". Teoricamente pode ser isso, e também nesse meio tempo do julgamento até aqui, parece que ele fechou muitos contratos, não contratos de verdade, mas contratos verbais com todo o Centrão. Então parece que todo o Centrão está no barco do Bolsonaro, e quando o Bolsonaro apontar pro capitão que ele quer, o Centrão vai pegar as suas 5.000, 7.000 prefeituras, nem sei o número exato, mas é um percentual de 70% das prefeituras brasileiras estão com o Centrão e com a direita. Vai entrar todas as prefeituras para trabalhar na eleição do presidente que o Bolsonaro escolher. Ou seja, ele também sentiu muito mais força. Do julgamento até aqui, ele tá muito mais forte. Ele tá muito mais forte. E hoje, terça-feira, é a audiência que o Figueiredo, tá? Que o Figueiredo vai falar do caso do Moraes nos Estados Unidos, o que justifica mais uma vez o Moraes está muito atordoado. É muita pressão para um homem só. Em paralelo a isso, agora vamos lá para a guerra. A guerra tá uma confusão desgraçada, sendo totalmente transparente para você. O Trump veio a público e falou: "Cara, acabou, acabou, tá tudo paz, paz". E aí o John Vance, que é o vice-presidente, foi e deu entrevista, eu vou mostrar a entrevista para vocês aqui na íntegra. E aí você pensa, tá em paz. Mas aí parece que agora os mísseis começaram a rolar de novo. Vou mostrar tudo pra vocês, mas não sei se essa paz chegou, tá? Sendo sincero pra vocês, não sei se chegou, porque eu vou mostrar todas as notícias. Tem gente que falou que chegou, tem gente que não falou que chegou. E aí parece que os mísseis estão rolando nesse exato momento, que já deveria ter parado. Tá muito confuso. Mas dito isso, se você quer ficar sempre informado e você quer ajudar em 2026 o Lula, o PT a perderem as eleições, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. É de graça e você ajuda o YouTube a entender a relevância desse vídeo, ele vai distribuir para mais brasileiros. Quanto mais brasileiro consciente,
Exatamente. Quanto mais brasileiros conscientes, menos voto pro PT e pro Lula em 26. Então faça sua parte de ajudar a informar a população brasileira, que eu vou fazer a minha de te informar. Então vamos começar aqui de uma vez por todas. Urgente. Trump anuncia cessar fogo completo entre Israel e o Irã após guerra de 12 dias. Ele escreveu um texto que ele escreve completamente com a intenção de entrar para a história, tá? Ele já dá o nome para a guerra, que é a Guerra dos 12 Dias, agradece ao Irã, agradece tal, e esse aqui é o segundo texto. O primeiro texto eu achei muito pouco inteligente da parte dele, porque ele diminui muito o Irã, ele fala, obrigado por me avisar que ia ter esse ataque, nenhum americano foi morto, esse foi um ataque hiper bem sucedido, tipo, e eu espero que isso já tenha limpado a sua alma, porque o Irã pegou e atacou o Catar. Só que avisou antes, mas isso é uma comunicação interna, ele não deveria revelar isso pro mundo, ia ficar claro entre o meio ali geopolítico, mas ele pegar e revelar isso diminui, afeta o ego dos caras. E historicamente os persas, que é o povo do Irã, não são muito bons em ser ofendidos, menosprezados e ficarem calados. E muitas vezes eles preferem eliminar a própria vida do que serem humilhados. Ou seja, a postura do Trump não ajudou a paz, mas pode ter conseguido. Não sei, vou te mostrar as notícias e você vai poder tirar sua própria conclusão. Dito isso, aí o J.D. Vance veio a público em uma entrevista, que é o vice-presidente lá dos Estados Unidos, nessa entrevista que eu vou mostrar para vocês na íntegra, que está dublada, ou seja, para ficar bem clara, a entrevista tá na íntegra, mas está dublada. Então ele falou exatamente isso, só que eu traduzi para português para facilitar a compreensão de todos, beleza? Porque tem gente achando que é fake news, porque a voz de IA. Não, eu só traduzi, eu só dublei, tá? Dito isso, vamos seguir aqui para a entrevista e em seguida eu vou mostrar a sequência dessas notícias. Ele já fala que conseguiu a paz e tudo mais, mas não é bem assim, já te adianto. Presta atenção. Após o Trump anunciar a paz no Oriente Médio, o vice-presidente americano dá essa entrevista e explica os próximos passos. Presta atenção. Esta noite, o vice-presidente J.D. Vance. Senhor vice-presidente, obrigado por vir. Segundos atrás, o presidente foi ao Truth Social e digitou o seguinte: ficou totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total. Completamente e totalmente. Ele falou isso, tá? Eu vou interromper para mostrar tudo em tempo real para ficar bem claro para vocês, tá? Ele falou isso em seguida, após a fala do Trump, saiu essa notícia. Após Trump cravar cessar-fogo, Irã nega acordo e Israel se silencia. Ou seja, falou um negócio, mas parece que não está tendo uma linha de comando tão direto assim no Irã e parece que está tendo muito ruído. E aí parece que esses ataques que estão quebrando o cessar-fogo não vêm da cúpula que topou o cessar-fogo, mas parece que virou uma anarquia, ou seja, um grupo que tem acesso a um disparador de míssil está tocando o pau, mesmo a liderança tendo acordado com o cessar-fogo. Essa é uma das vertentes e uma das teorias para justificar o ataque após o teórico cessar-fogo, que também tem várias pessoas falando, começou 7 horas, começou 5, vai começar 7. Não, na real tem que começar às 21 horas. Ou seja, tá bem confuso, não ficou nada muito claro. Cessar fogo, foi o que ele digitou. O que isso significa? Como isso aconteceu? Parabéns, qual é o desenvolvimento aqui? Parabéns. Estávamos realmente trabalhando nisso quando saí da Casa Branca para vir para cá, então é uma boa notícia que o presidente conseguiu concluir isso. Acho que o que isso significa, Brett, é bastante simples. Em primeiro lugar, o presidente sem bata na madeira, sem ter uma única baixa americana, obliterou o programa nuclear iraniano. Estamos agora em um lugar onde não estávamos uma semana atrás. Há uma semana, o Irã estava muito perto de ter uma arma nuclear. Agora, o Irã é incapaz de construir uma arma nuclear com o equipamento que possuem, porque nós destruiu. Então isso aí também é fake news, tá? O próprio general dos Estados Unidos pegou e falou: a gente não tem capacidade de cravar que o Irã não consegue fazer arma nuclear, a gente não tem capacidade de cravar que foi destruído completamente a instalação de Fordow e não tem a capacidade também de afirmar que o Irã não retirou todo o material enriquecido que ele já tivesse, que ele poderia ter conseguido já alcançar os 97% de pureza do urânio para conseguir fazer a bomba. E aí ele transferiu para outro lugar, e aí em poucos dias ou meses ele vai poder fazer a bomba. Ou seja, tudo isso, segundo o general, a parte técnica do governo americano falou que não tem como cravar, mas a narrativa que o Trump e os assessores mais próximos estão cravando é que não, a gente destruiu, a gente venceu. Segundo a galera militar dos Estados Unidos, isso não aconteceu, isso não tá certeza, tá? Vai levar algumas semanas para ter certeza.
uma coisa muito, muito grande. Agora, o que isso significa, eu acho, é que temos que conversar com o Irã e, claro, com Israel sobre o que o futuro nos reserva, porque enquanto destruímos o programa nuclear iraniano, nossa esperança e expectativa é que eles não tentem reconstruir esse programa. E eu acho que é isso que o presidente está realmente tentando descobrir aqui, é construir um acordo de longo prazo, onde podemos ter paz na região, onde nossos aliados regionais e, claro, o povo americano, mais importante, possa ser assegurado, mas onde possamos garantir que a destruição do programa nuclear iraniano que já ocorreu não seja algo que eles tentem reconstruir. Ou seja, essa é a primeira vitória do governo Trump. Todas as tentativas que ele fez no passado, de paz na Ucrânia, tanto de tributação do mundo, de América primeiro, tudo deu errado, tudo voltou-se E a gente não sabe se esse deu certo, até agora, pelo menos. contra ele. E essa é a grande vitória e mais relevante do governo Trump até agora. E se realmente se consolidar em paz, ele está de parabéns e ele escreve o nome de forma positiva na história americana. E agora é esperar os próximos capítulos. Para você ficar sempre informado, me segue aqui. Segue aqui, ó. Após Já o lembra de Trump... se inscrever no canal. Mas dito isso, tem um ponto, tá? Teve uma biografia que eu li que conta um pouco sobre a história do Trump e parece, tá? Parece que a grande vontade dele nesse mandato é escrever o nome na história. Então tudo que ele tá fazendo na guerra na Ucrânia para a Rússia, gerar paz, isso você assina seu nome na história. Acabar com o programa nuclear do Irã, é assinar o nome na história. Porque ele sabe muito que ele tem muito mais tempo de retrovisor do que para-brisa. Logo, ele quer consolidar o seu nome na história. Pelo menos é isso que todo mundo fala. Tipo, a galera mais próxima, que conhece mais ele e entende o motivo que ele realmente veio. Como presidente de novo, porque foi realmente muita batalha para ele se tornar presidente, tá? Ele teve que superar a justiça e tudo mais, e tava com risco de ser preso se ele perdesse, tá? Porque, como no Brasil, as coisas lá também tem perseguição política, só de uma forma mais democrática, vamos dizer assim. Mas dito isso, vem essas notícias a seguir, olha só. Após fim do prazo... Presta atenção, ó. Após fim do prazo de 6 horas para início do cessar-fogo, Israel acaba de lançar ataques em bombas em Jandan, leste do Iteran. E aí o que acontece, tá? Parece que isso aqui foi antes, tá? E parece que os horários estavam errados e que deveria começar depois. Ou seja, tá muito confuso, tá muito confuso, tá muito confuso. Ninguém sabe se realmente começou ou não. Toda hora muda os horários nas notícias. E aí também tem essa outra preocupação. O urânio enriquecido está salvo e surpresas virão, diz conselheiro-chefe do líder supremo do Irã. A gente não sabe se é blefe, tá? Esses caras blefam muito, mas o Trump também blefa muito e até que uma hora ele foi lá, atacou e fez acontecer. Então a gente não sabe qual vai ser o momento que não vai ser blefe. E aí o Donald Trump respondeu ao Dmitry Medvedev, aquele cara lá do Dmitry Medvedev, o cara lá que ameaçou a Terceira Guerra Mundial e ameaçou usar arma nuclear e dar arma nuclear por Irã. E a resposta do Trump foi: por isso Putin é o chefe. Ou seja, porque teoricamente, segundo a colocação do Trump, o Putin não é tão cachorro louco de lançar bomba pro Irã. Porque o Irã tem a cara de pau de tocar bomba. Ah, mas ele vai morrer. Tudo bem, ele tá ligando pouco. Se ele levar 100 mil americanos, para ele valeu perder 10 milhões de persas, entendeu? Essa é a lógica do Irã. E aí, teoricamente, esses 10 milhões vão morrer felizes, porque vai pra não sei onde, e cada um tem a sua religião, e a religião deles é pra cima. Dito isso, vamos lá. Ameaça de mísseis balísticos iranianos por todo Israel. Cessar fogo durou menos de 1 hora. Lembrando, isso aqui não é um fato. Isso aqui é uma teoria. O Danunzio postou e depois ele postou que como que ele falou? Eu esqueci como ele falou, mas ele falou que, tipo, as retaliações permanecem, ou seja, as agressões permanecem, mas ele já dá um passo para trás e falar que realmente o cessar-fogo caiu, tá? E aí, como eu mostrei para vocês, tem isso aqui também, que é basicamente, após Trump cravar cessar-fogo, o Irã nega acordo de Israel. E aí parece que o Irã tá dividido, ou seja, tem vários grupos, alguns toparam cessar-fogo, outros não toparam cessar-fogo, e aí basicamente não se sabe qual que é o certo. E aí tem esse Twitter aqui que tá basicamente reportando em tempo real.
Ao que ele reportou, olha só, espaço aéreo israelense está fechado até novo aviso. Aí colocou aqui, ó, Al Jazeera reportou que cessar-fogo entre Israel e Irã entra em vigor agora, às 7h30. E aí um pouco antes, ele também postou que, ou ele apagou, acho que ele apagou o post, ele tinha apagado, ó, cessar-fogo entra em vigor agora. Aí, em seguida, ele postou que já tinha acabado o cessar-fogo porque tinha acabado de rolar ataque. Ó, Irã lançou mais 4 mísseis contra Israel, direcionados a Tel Aviv e outras regiões. Não há cessar-fogo, a guerra continua. E aí agora ele fala que começou 7h30 e não 7 horas, por isso que o Irã tocou a bomba. Então não se sabe, tá? Não sabe. Agora isso aqui ele acabou de colocar também, ou seja, não se sabe, ninguém sabe. Temos que esperar. O Trump e os Estados Unidos, lá, a galera do governo mais empolgada, ou seja, a galera que não é tão técnica, continua reafirmando o cessar-fogo, mas não se sabe. O que a gente pode analisar aqui agora é o follow the money, que é basicamente que é você seguir o dinheiro. O que o mercado está acreditando? O mercado está acreditando em um cessar-fogo, tá? Tanto que o petróleo saiu de 77, 78 dólares para 69, ou seja, caiu 10% aí, porque está acreditando que vai ter um cessar-fogo e não vai ter mais o risco de fechar ali o Estreito de Hormuz. Eu vi muita gente falando que o Irã nunca conseguirá fechar o Estreito de Hormuz. Fechar o Estreito de Hormuz, pessoal, não é colocar navio, travar, ninguém passa. É tornar o custo de passar ali muito alto, nenhuma seguradora vai segurar os navios e dessa forma não vai ter navio passando. Como que se faz isso? Você pode colocar minas aquáticas, que aí no caso você vai ter que ter depois vários e vários navios militares inspecionando a água para tirar essas minas aquáticas. O que é mina aquática? Direcionado, explodiu o navio. Ou drones, que eles também usam, os drones aquáticos que explodem o navio embaixo e afunda. Ou seja, é só você tornar o custo de passagem muito alto e vai ter um custo muito alto de limpeza e aí você perde alguns meses ali sem passar nenhum navio e aí você retira 30% da oferta de petróleo e o petróleo vai lá para a casa do chapéu. Compreenderam? É assim que se faz. Então ele consegue fazer sim. Aí, tudo bem, os Estados Unidos pode retalhar, pode explodir, mas os Estados Unidos não consegue limpar essa área assim tão rápida, tá? Não é tão fácil, não é tão simples. Lembra que quando os Houthis começaram a atacar ali o chifre da África, onde que passava... Não, é o chifre da África? Nem sei, mas tem uma parte ali que passava, os navios Houthis estavam atacando, e isso elevou o preço do petróleo, isso fez os navios começarem a rodar lá por baixo da África, tornando o custo muito mais alto e refletindo no preço do petróleo. Perfeito? Dito isso, agora vamos para o Brasil e vamos para a vergonha do Brasil. Com essa alta do petróleo, a genialidade do nosso presidente quer aumentar a mistura do etanol, ou seja, quer colocar 30% de etanol junto com a gasolina. E provavelmente vai vir o biodiesel aumentando no diesel também, prejudicando os motores dos caminhões e daí para cima é só para baixo. E aí, obviamente, que começou aqui a campanha já, esse aqui é o site oficial do governo, falando que é totalmente testado, que a ciência aprova, que Deus aprova e tudo mais. Porque ele quer tentar segurar o preço do combustível no braço, já que ele não consegue da forma tradicional, que seria ter uma boa economia, onde faria o petróleo, o preço do dólar cair, onde controlaria muito o preço do petróleo e o preço do combustível de tabela, ou se a gente estivesse explorando lá a margem equatorial, sabe? Que ia gerar tanto tributo para a nação que conseguiria dar uma subsidiadinha, conseguiria distribuir voucher para a galera mais pobre, conseguiria dar uma ajuda no diesel especificamente para melhorar a logística do país. Teria muitas formas, mas como o nosso fiscal tá no talo, não tem como fazer isso, e aí o governo quer aumentar a mistura de etanol. Etanol rende 70% da gasolina, ou seja, você vai pagar gasolina e comprar 30% de etanol, e obviamente que na comparação com os anos anteriores, ninguém vai fazer esse ajuste. Então, o Lula segurou, o Lula tombou o preço da gasolina. Na real, ele misturou, ele mesmo fez o somebody love ali para tornar a gasolina menos pura. E aí, obviamente, ele quebrou o governo, e olha isso aqui, olha que bizarro isso aqui, tá? Ó, ele vai prejudicar já adulterando a gasolina legalmente, e também agora vai vir a adulteração ilegal. Sem verba, a ANP suspende monitoramento de qualidade de combustível. Amigos, sem verba.
É, amigos, esse é o Brasil sem dinheiro, com fiscal quebrado e o Lula querendo tacar impressora de dinheiro para acabar com a nossa inflação e jogar a gente no buraco. Eu espero que o Congresso continue segurando, porque senão o buraco vai ser muito fundo que a gente vai entrar e o próximo governo vai ter que cortar muito na pele e vai ser pique Milei, infelizmente. E é sofrido o pique Milei, tá? É sofrido. Ele tá conseguindo ter bons resultados, mas no início foi realmente muito sofrido. A população da Argentina sofreu e faz parte do jogo para sair do buraco e a gente vai ter que fazer isso em partes. Espero que o Congresso faça sua parte para essa dor ser menor. Dito isso, Érica Hilton, por sinal, paga seus 2 maquiadores com verba da Câmara. Olha que coisa incrível, né? Você aí não vai ter nem mais validação e confiança no combustível, mas a Érica Hilton vai estar maquiada, paga pelo seu dinheiro. É incrível. É culpa dela? Claro que não. É culpa dos trouxas que votaram nela, né? Infelizmente, a gente vai ter que pagar essa conta. Infelizmente, é uma vergonha completa. Agora, voltando para os Estados Unidos e para a América Latina ao mesmo tempo, Estados Unidos pedem que a América Latina defina de que lado está em relação ao Irã, na véspera da reunião da OEA. Por quê? Porque basicamente agora a OEA, que é o órgão lá que os Estados Unidos banca 50% do orçamento, vai ter votação, vai ter troca de cadeira e tudo mais. E aí o que aconteceu? O Lula, genialmente, se juntou com China e Cuba. Ele se juntou com a China e com Cuba para tentar influenciar nas eleições da OEA. Cuba tá quebrado, o pessoal tá passando fome sem internet e energia elétrica, então influência nada, zero. Menos influência que isso não tem como, se juntar com alguém com menos influência não tem como. China tem influência, Brasil não tem influência nenhuma, o Lula tá mais queimado que cego em tiroteio, né? Vamos ser sinceros, é uma loucura completa. Ou seja, quem vai decidir isso aqui no fundo, vai se sabe quem? Estados Unidos, tá? Estados Unidos. Olha só, 3 dos 7 assentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, estão em jogo. O resultado pode consolidar o domínio da esquerda sobre o órgão ou abrir espaço para vozes comprometidas com a democracia, pressionadas pelo regime como China, Cuba e agora pelo Brasil. Ou seja, tudo indica que os Estados Unidos vai apertar e vai tomar essas 3 cadeiras. Eles tomaram a cadeira até do Papa. Você acha que não vai tomar essa aqui? E aí a cobra vai fumar pro Lulinha, amigo. A cobra vai fumar, porque vai ser órgão internacional, com olhar democrático, olhando pra cima do Brasil e falando, tá tendo perseguição política. Mas aí a gente tem que entender também que o Lula tá em final de carreira, né? Vamos ser sinceros, não vai ter grandes alterações, porque o Lula tá em final de carreira, ele não vai conseguir ganhar, na minha humilde concepção. Espero isso, principalmente se você compartilhar esse vídeo, curtir, para mais pessoas assistirem. E também gostaria muito de saber, você tá gostando do meu conteúdo? Eu gostaria muito de saber a sua opinião que assiste, que eu tô vendo que cada vez tem mais pessoas assistindo. Gostaria muito de saber se você tá curtindo, para me estimular a fazer mais ou menos. Se a galera não tiver curtido, mudar o formato, pelo menos. Dito isso, eu trouxe esse vídeo aqui porque é um diálogo engraçado, tá? Que traz conteúdo, mas eu achei muito engraçado esse diálogo. Presta atenção. Virou para o Alexandre de Moraes e falou assim, não posso dar essa resposta. Isso também. Ele pediu lá para saber quem que botou na internet a minuta do golpe. Agora, que pergunta imbecil, né? Quando ele lançou essa, que pergunta imbecil, eu ri muito. Não o papo de maluco, que eles são malucos, mas o assunto é louco, sabe? Não deveria existir, sabe? Mas tudo bem, olha só que papo. Ele não deu nem o link da postagem. Ele não deu o link, cara. E, tipo, Alexandre de Moraes mandou pro Google, quero saber quem que postou essa minuta. Não deu link, não mandou minuto, não mandou nada. Ele queria que o Google profetizasse, assim, foi esse cara. Colocou. Você vê que ele não tem ideia de como funciona a internet. Mas eu tô falando, eu lembrei ontem daquela discussão dele no plenário do STF. O comentário da Luísa é muito bom, muito bom. Não vou dar sequência aqui não, porque senão a gente vai se perder muito no vídeo aqui. O objetivo aqui é trazer conteúdo. Mas eu achei muito engraçado. Dito isso, como viver relembrar, eu não sei se essa frase é uma frase diferente, se souber qualquer frase, mas temos aqui uma lembrança do Boulos, presta atenção. Eu não tenho a menor dúvida de que houve corrupção no governo do PT. Olha aí. Sim, você tem aí provas de que houve corrupção na Petrobras, né, durante os governos do PT. Né? O governo Lula era uma roubalheira e só a bandidagem do PT que tinha acesso a isso. Era pior. Hoje, pelo menos, a imprensa tem acesso. A imprensa bate, o STF responde. Aliás, eu os denuncio desde o Petrolão. Olha o Lula não tem a capacidade de fazer o meia-culpa, né, como grande orquestrador. Entendeu? Isso aqui é política, tá? A política e os políticos, não só do Brasil, do mundo inteiro, vão para onde o vento sopra. E quando o vento sopra
Para a direita, eles vão para a direita. Quando o vento sopra para a esquerda, eles vão para a esquerda. Vide o Ciro agora, que vai vir como governador do Ceará, apoiado por quem? Exatamente pelo Bolsonaro. E agora, falar em Bolsonaro, já vamos para o Bolsonaro. Bolsonaro sobe o tom e chama inquérito sobre suposto golpe de farsa fabricada. O cara tá com coragem, e eu acho que a coragem dele vem de alguns lugares. O principal lugar que vem é o Centrão. O Centrão entrou no barco dele, falou que tá com ele. E agora, se o pau quebrar, ele tem apoio e talvez eles consigam até dobrar o Hugo Mota e o Alcolumbre para pautar um impeachment, para gerar alguma pressão lá interna. E temos também que se a questão da OEA, o Trump ganhar as 3 cadeiras, amigo, a cobra vai fumar e vai vir mais peso, ele tá com mais coragem ainda. Temos que lembrar que hoje, terça-feira, tá acontecendo a audiência que o Figueiredo tá falando sobre tudo que tá acontecendo no Brasil em relação ao Moraes. Ou seja, e o Figueiredo é um cara que sabe muito, é um cara que está sendo realmente perseguido e a mão pesada da justiça do Moraes já bateu em cima dele várias vezes. Ou seja, o conteúdo vai ser muito bom que ele vai apresentar, eu acredito que ele realmente está muito embasado, porque ele produz conteúdo disso todo dia, e também ele vai conseguir consolidar e usar o seu próprio caso como exemplo. Dito isso, agora vamos para o caso do Cid, tá? Adeus delação. Meta e Google trazem mais notícias para Mauro Cid sobre o perfil Gabriela R702. Conta do Instagram é vinculada ao e-mail em nome do Mauro Cid, diz Meta. Amigo, na teoria, se a gente tivesse uma democracia, ou se tiver alguém para apertar para consolidar a democracia no Brasil, a cobra vai fumar no sentido de a delação tem que ser refeita ou anulada. O certo mesmo é ser anulada. Agora temos que esperar se vai acontecer. Dito isso, agora vamos entender o psicológico do Moraes. Presta atenção, Paulo Capelli trouxe. As matérias do Paulo Capelli aqui no Metrópole estão cada vez melhores, tá? Parabéns aí pro colunista. Às vezes ele dá umas escorregadas, que eu não concordo, eu acho que ele se perde também, mas algumas aqui, quando ele relata os fatos e não dá opinião, é muito boa, olha isso aqui. Moraes acha que o Bolsonaro acabou com a vida dele. Diz Cid em mensagem. Alexandre de Moraes desabafa sobre Jair Bolsonaro com o comandante do Exército, afirmou Mauro Cid em mensagens privadas. Amigo, vamos lá, que essa aqui é boa de ler, tá? Olha a carinha do Moraes aí, o homem não tá feliz não. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou que o ministro Alexandre de Moraes do STF acredita que Jair Bolsonaro acabou com sua vida e que por isso buscaria vingança. O relato do ex-ajudante de ordens da presidência, que virou delator na ação penal sobre o golpe de Estado, foi adicionado a um advogado em mensagem privada do Instagram obtida pela coluna. Tá bom? Vamos lá. Vai ficando melhor, tá? Isso aqui basicamente tem uns prints da conversa e tudo mais. Eu não vou dar sequência a isso. Mas tem uma foto bem interessante aqui, olha só. Essa foto aqui, ó. Essa foto aqui vai entrar pra história. Calma aí, cadê? Essa aqui, olha só, Moraes e o Bolsonaro, os dois guerreiros. De acordo com Cid, Moraes desabafou com o comandante do Exército, general Thomas Ribeiro Paiva, de quem o ministro do STF é próximo. Thomas, por sua vez, isso aqui é o disse-me-disse, tá? Teria repassado a conversa que teve com o magistrado ao também general Lorena Cid, pai de Mauro Cid. A prisão do assessor Marcelo Câmara é uma vergonha. Você sabe que a pressão é para F, mas ele, Alexandre de Moraes, não vai soltar tão cedo. Ele tem raiva e ódio. Ele acha que o PR, o Bolsonaro, acabou com a vida dele. E é B que conversou com ele e passou para meu pai. É B? É o Tomás, tá? O general lá. Disse Cid em mensagem de texto. Ou seja, amigos, a cobra vai fumar, porque teoricamente é mais um ponto que se ele tem um sentimento contra o réu, ele não pode ser juiz. Ele vai querer acabar com a vida do PR e do entorno, prosseguiu o delator. As mensagens foram trocadas com o advogado Eduardo Kutz, que representa a Câmara, assessor de Bolsonaro. Representa a Câmara e assessor de Bolsonaro. Kutz foi a um cartório e fez atas notoriais das mensagens que trocou com Cid. O advogado anexou o conteúdo à ação penal, na qual o Bolsonaro e aliados são acusados de golpes de Estado. O futuro da delação de Cid, advogado do ex-presidente,
pedem anulação. Advogado do ex-presidente pede anulação do acordo de colaboração premiado do CID porque o delator não poderia ter conversado com o advogado e outras partes da investigação. O ministro do STF, contudo, sustenta que as informações obtidas via delação podem continuar válidas, mesmo que o delator perca o direito e benefícios. Ou seja, eles vão levar até a fundo, mas essa mensagem mostrou uma coisa pesada, tá? Que tá afetando, que o Moraes está sentindo a pressão, que o Moraes não tá tão bem do psicológico. E é ruim, isso é muito ruim, porque o cara pode ir pro tudo ou nada, e ele tá indo pro tudo ou nada a todo tempo, ele não tá bem, porque se ele fosse um cara estratégico, ele já poderia ter dado alguns passos para trás, tirando o corpo muito tempo atrás, desde que começou o boato que ele ia ser sancionado, mas agora, amigo, com a audiência sendo hoje, ele sendo processado pela Trump Media, nos Estados Unidos, sendo citado, os amigos começando a recuar, só sobrou o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes toda hora reforça que vai proteger o Moraes. Proteger como? Gilmar Mendes agora vai ser investigado em Portugal, em Lisboa. Eu vou falar isso no próximo vídeo, até por sinal. Ou seja, a cobra tá fumando, amigo. A cobra tá fumando. E eu gostaria muito que você comentasse se você gostou desse vídeo ou não, amigo. Me ajuda a te ajudar. E também, por favor, se inscreva, confira se você está inscrito no canal, ativa o sininho e também curte o vídeo. E um abraço. Esse vídeo foi incrível, pode falar que foi incrível. E mais tarde tem outro vídeo, às 18 horas ou 17 horas. Então não perca aqui nesse mesmo canal. Um abraço e até o próximo vídeo.